Capítulo 12. As migrações estivais no Mediterrâneo fazem-se a um ritmo tão misterioso como de um bando de gansos em voo. O rumor de que uma celebridade foi vista, uma Kate ou um Kanye, leva os iates gigantescos e disformes dos ricos a atacar um bar ou praia, em tudo iguais aos outros. O dono triplica os preços no menu e durante alguns dias ou uma semana os clientes vibram com a magia esquiva da fama imaginada, o conhecimento de que esse sítio e nenhum outro é o sítio certo para estar. E o rumor desliza como um seixo pelas ondas, mais uma vez, e os barcos navegam desesperadamente noutra procura fútil, deixando as praias e bares às hienas, comerão os restos. Desta vez foi no Giacomo, perto de Gaeta, uma cidade barroca na costa sul de Roma. No século XIX, o Papa Pio IX promulgara a doutrina da Imaculada Conceição depois de meditar na Capela Dourada da Igreja de Santíssima Annunziata, e o Tris anunciou os planos para o jantar com o mesmo fascínio. Ao subirmos a escadaria desnivelada da viela, do porto para o restaurante, havia certamente mistério no ar. Antes da festa acabar, alguém certamente dançaria na mesa. O Giacomo tinha uma vista encantadora da baía, o terraço fora construído dramaticamente num promontório acima da cidade e de um penhasco coberto por jasmim amarelo de um tom cremoso, criando um tapete voador de cheiros. Depois de remexermos nos pratos de atum tártaro e robalo grelhado com funcho, se me voltassem a servir robalo era capaz de enfiar o garfo no olho. O Steve afastou-se do grupo, levando-me com ele, e olhou para o porto e para a fortaleza enorme dos antigos reis de Aragão. "Estás a divertir-te?" perguntou ele por desfastio. "Claro, querido, é lindo, e tu?" "Claro", respondeu ele sem convicção. O Steve era profundamente desinteressado pelas pessoas, mas eu não podia ser. Tinha de fazer render as poucas vantagens que tinha, o que implicava estar atento às mais pequenas mudanças deste mundo novo e estranho, para descobrir onde poderia consolidar a minha posição e ascender. Olhei em redor, procurando algo que animasse o Steve. "É o barco do Balenci." Não poderia ter dito algo melhor, nem sequer que o rublo estava em baixa. "Ele veio?" "Acho que sim, o barco pelo menos está ali. Vi-o em Cannes." Nunca vira o Steve nervoso, mas começar a remexer-se, mexendo na chupeta que era o telemóvel sem fazer chamadas ou enviar mensagens. "Quero conhecê-lo." "Porquê?" "Não podemos falar aqui, mais tarde falamos no barco." Fiquei intrigada, o que era uma novidade na companhia do Steve, mas não falei até estarmos no quarto. Ao debruçar-me para desapertar os sapatos de cunha da Lanvin, em cuecas, apercebi-me que deixara de reparar, ou sequer de me importar, se o Steve olhava para mim ou não. Parecia que éramos casados. Vestia uma curta bordada da Antique Batik e convidou a sentar-se ao meu lado na cama, batendo levemente no colchão. "E então, o que se passa?" "Preciso de informação." "E queres que eu obtenha?" Claro que queria, e claro que era um pedido nada razoável. E foi então, com a mesma clareza súbita que sentira na doca, em Porto Fino, que reparei que estava à deriva, deixando os dias passar. Um psiquiatra talvez tivesse dito que fora uma reação tardia ao choque, mas prefiro interpretá-lo como ter aceitado assumir o papel certo. O Steve nunca me pedira nada, mas isto talvez o deixasse vulnerável em dívida para comigo. Era um ponto de viragem, uma oportunidade para mudar o resultado do jogo. Até então, fora uma passageira, e pensei que talvez pudesse começar a sentir-me como uma participante neste jogo. "Steve, estás a pedir-me para fazer algo muito, muito ilegal." "Pois estou." Levantei-me da pilha de almofadas. "Desculpa, mas vais ter de me explicar. Afinal de contas, talvez venha a ser interrogada por um juiz. Porquê é que precisas disto?" O Steve parecia estar cansado e farto. "Porque ele está em Itália. Queria verificar algo que ouvi, mais nada." "O quê?" "Digo-te quando souber." "Muito bem", disse cuidadosamente. "Para começar, ele tem de saber que tu também estás cá. Põe no Twitter, se for preciso." "Mas eu não uso o Twitter." "Muito bem, então. Pede ao Tris que ligue à assistente dele." "Para lhe dizer o quê?" "Meu Deus." Peguei no telemóvel e fiz uma pesquisa, procurando informação sobre o Balenci. "Ele é um colecionador de arte", respondi finalmente, mostrando o ecrã ao Steve. "Como tu", acrescentei encorajadoramente. "Pede ao Tris para dizer que gostavas de lhe pedir opinião. Sentir-se-á elogiado. Tu és brilhante." "Jura?" Respirei fundo e sugeri alguns aperfeiçoamentos ao plano do Steve. Para poder negociar, precisava de saber mais, já para não falar de que precisava de um engodo. O Steve pareceu ficar impressionadíssimo com a minha solução. Era um esquema simples, mas funcionou como pretendia. Na tarde seguinte, o Steve foi-se juntar a mim à piscina. "Tens algum vestido de noite, Lauren? Sabes, algo comprido?"
Estava no barco há um mês e um vestido de noite era a única coisa que ainda não comprara. Aqui não. Porquê, querido? Fomos convidados para jantar, respondeu Steve, olhando como sempre pelo canto do olho para o monitor da Bloomberg acima da piscina. Um jantar formal, acrescentou ele aborrecido. Onde? No barco do Balansky. Disse arqueando a sobrancelha e parecendo acreditar que assim ficava mais atraente. Boa! Vamos jantar com ele amanhã, perto de Ponza. Fantástico! Acima de nós, no convés superior, onde estavam as preguiçadeiras, pressentia Carlota a arrebitar as orelhas ou talvez as mamas. Os mamilos dela provavelmente tinham um radar para detectar oligarcas. Virei-me e nadei, dando algumas braçadas para me aproximar dele. Posso comprar qualquer coisa? Sim, precisas de algo elegante. Pede ao Tis para tratar disso. O rosto da Carlota surgiu por cima do corrimão. Odeio-te, disse ela mexendo apenas os lábios, pois fora condenada a um jantar romântico a sós com o esposo. Esquece lá isso, Cinderela, respondi. É o teu dia de sorte. Vamos às compras. Como todas as vilas pescatórias por que passáramos ao descer a costa, o Porto de Ponza, a faixa pequena de uma ilha onde os romanos iam para se divertir, já não levava a parte da pesca a sério. A maior parte das casas decrépitas, ocres e amarelas, que pareciam ruir para o mar, eram na verdade pedes à terra que custavam mais de 1 milhão de euros, apesar de algumas ainda terem roupa a secar à janela e de se verem idosas a fitar placidamente o horizonte pela porta. Talvez fossem atrizes patrocinadas pelo governo para dar uma cor local ao sítio. E até a praça mais pacata da aldeia tinha uma ou duas boutiques onde as mulheres da tribo, flutuante dos euromilionários, podiam ir fazer uma oferenda. Arrastei a Carlota para a loja mais próxima, onde se viu na montra biquinis La Perla que custavam 1000 euros. Precisas de um vestido, vais ser a namorada do Steve esta noite. Tipo para um ménage à trois? Perguntou num tom que me fez pensar que não era a primeira vez que lhe sugeriam. Tive de me esforçar para não revirar os olhos. Claro que não, só para a festa. A única coisa que tens de fazer é parecer caidinha por ele, vá. E este? Então e o Herman? Não vais gostar nada disso. O Tris trata do assunto, vai divertir-se, não te preocupes. A Carlota escolheu um vestido solto, branco e comprido da Marc Jacobs, com alças finas que lhe tornou os seios ainda mais desafiadores da gravidade do que de costume. Com o cabelo solto e joias simples, parecia uma deusa de Fellini. Escolhi um vestido vintage de Lorex, de manga comprida e dourado, coberto à frente, mas sem costas e apertado no cóccix. Escolhemos ambas sandálias altas da Giambattista Valli, em padrão de pele de cobra, pois pareceu-me que nos podíamos deixar daquela treta de andar descalças num jantar formal, e 2 malas pequenas da Fendi, em pele de cobra, em tons de esmeralda e prateada para a Carlota, rosa e dourado para mim. A Carlota fintou-me com um ar de aprovação quando tirei pouco mais de 7.000 euros em notas de 500 da carteira. Gosta mesmo de ti, Steve, talvez. Ainda assim, é melhor comprar as coisas boas que possas usar mais tarde. Antes de voltarmos para o Mandarim, parámos num café e devorámos 2 pisette e um gelato afogato a nadar em Baileys e café. A Carlota beliscou a pele acima do cotovelo, avaliando-se. Estou sempre cheia de fome. O Herman detesta que eu coma, mas 2 camarões e uma talhada de melancia não são um almoço, sabes? Quando for velha, quero que se foda. Vou ser gorda como uma baleia. Quando entramos a bordo do escalera nessa noite, a Carlota parecia estar a levar o papel que lhe pedira para desempenhar a sério, dando o braço ao Steve e tocando-lhe carinhosamente no colarinho. O Steve estava atraente, usando um smoking, apesar da última hora ter tirado a gravata recusando-se a usá-la. Sussurrei furiosamente ao ouvido da Carlota, dizendo-lhe para tirar o anel de noivado, e ela guardou-o na mala Fendi. Teria alegremente tirado o anel para o mar se isso tornasse a sua performance mais realista. O Herman fora diplomaticamente levado pelo Tristan a uma excursão noturna de mergulho, ainda a grutas que eram famosamente inacessíveis. A Carlota não pudera ir, claro, pois não tinha qualificação de mergulho PADI. Talvez fosse melhor eu fazer o curso de mergulho para o obter. Ouviste o que aconteceu àquele pai e filho nas grutas em Capri? Ficaram tipo presos e o pai teve de decidir se salvava e deixava o filho morrer ou se morria com ele por isso. Credo, Carlota, interrompi eu. É como estar de férias com Edgar Allan Poe. O rosto dela não exprimiu qualquer reconhecimento ao ouvir o nome. Esquece. Estás linda. Vamos divertir-nos imenso. A viagem até Riva demorou algum tempo,
pois o barco do Balansky estava ancorado ao largo em águas profundas. Vimos os 5 convéses enormes ao longe, parecia ser do tamanho de um centro comercial e o interior era tão vasto que fomos de carro para a doca interior, sendo deixados diante de um elevador forrado a cobre que nos levou para o convés superior. Vivera vários momentos a bordo do Mandarin em que quisera capturar como rodeara na memória. Olhar para mim mesma e lembrar-me de forma incrédula de como me sentiria ao arrastar a mala pela linha de metro de Piccadilly. Este era um desses momentos. O convés maior fora decorado com coroas de orquídeas cor-de-rosa enroladas em redor dos corrimões e das escadas. Lobos de rosas com uma fragrância forte, a limonada, criavam um corredor onde os criados esperavam com magnums de Krug rosa. A Carlota e eu recusámos as tartines grelhadas com caviares de trufas e confite de tomate e pratinhos de lagosta rosada com molho de bolonhesa. O Balansky estava à nossa espera ao fundo do corredor, com um casaco de seda azul escuro, com chumaços nos ombros que, por muito que ele desejasse, não escondiam o facto de ser praticamente um anão. A pele macilenta pendia em barbelas, da fronte esticada por botox, continha algumas melenas de cabelo cuidadosamente implantadas e com um tom estranhíssimo de vermelho acastanhado. Talvez fosse a única coisa que o dinheiro não comprava, pensei. Por muito dinheiro que se gaste, um scalp restaurado parece sempre um desastre nuclear. Pareceu-me que o Balansky tinha 80 e muitos anos, mas o seu rosto era intemporalmente malicioso. Constava que tinha mulher e filhos escondidos a algures, apesar dos boatos mais arrojados que se liam na internet dizerem que dava festas só para os rapazes na sua vila romana renovada nos arredores de Tanger. O Balansky cumprimentou Steve com entusiasmo e energia de um político, fazendo depois uma vénia em direção ao pulso da Carlota, quando Steve a apresentou. Fiquei atrás de ambos, amiga sem par, e certifiquei-me de que virara a anca para ele poder ver as minhas costas nuas quando me cumprimentou. Obrigado por terem vindo, é ótimo ver-vos. Obrigada pelo convite, que flores maravilhosas. O Balansky já estava distraído, olhando para outra coisa. Recuei para que os convidados que estavam atrás de mim pudessem ser cumprimentados. Atrás do Balansky, nas sombras da escadaria, estavam 2 homens enormes, com corpos típicos de jogadores de futebol americano, fatos pretos que lhes ficavam mal, porque é que os bilionários eram tão forretas ao comprar fatos aos guarda-costas. Um alfaiate decente certamente conseguiria esconder as armas que usavam. Braços cruzados e auriculares. Ao vê-los senti uma carícia deliciosa e gelada de adrenalina a percorrer-me, tal como quando bebo o primeiro golo do martini perfeito. Aproximei-me do grupo, fingindo cumprimentar alguém que conhecia e que estava do outro lado da divisão, perguntando depois, discretamente, onde era a casa de banho das senhoras. O criado levou-me lentamente por uma escadaria, um corredor que fora decorado para ser uma réplica do mural de Villefranche-Cocteau, representando São Pedro e os peixes, e abriu a porta da casa de banho. Fechei-me lá dentro, à espera de ouvir o som dos seus passos a afastar-se. Não o fez, merda. Contei até 60, puxei o autocolismo e deixei-o levar-me para a festa, contando o número de portas por onde passámos. Fora facílimo obter a planta do barco de Balansky, um e-mail enviado pela empresa do Steve ao construtor de iates, onde sugeriu que estava a pensar comprar um barco melhor e pediu um plano semelhante ao do Balansky resultar no envio de uma planta pelos desesperados construtores navais em menos de 2 horas. Como o iate do Balansky era o único no mundo, os planos representavam-no de forma fiel. O camarote de luxo era no 3º andar, passando pela casa de banho de hóspedes à direita no primeiro corredor ao descer as escadas. No convés, a Carlota estava encostada ao ombro de Steve, que falava com um homem pesado que usava botões de diamante na camisa engomada e trazia uma loura adolescente pelos dedos como um caniche de cola. Comecei uma conversa com uma das outras raparigas, uma modelo de fatos de banho sul-africana que conhecéramos em Marina di Massa, sobre os temas de costume, onde iríamos de seguida e a que festas tínhamos ido. Gostei dos brincos dela e ela elogiou-me as sandálias. A miúda dos biquínis e eu continuámos a conversar até sermos levadas para o convés seguinte para jantar. A festa não tinha muitos convidados, apesar das flores e decoração serem dignas do baile de debutantes no hotel de Crillon, só estávamos 20 à mesa e o Balansky indicou-nos pessoalmente os lugares, deixando-me a 2 cadeiras dele diante do Steve e da Carlota. Tinha o homem dos botões de diamante à esquerda e ao seu lado, no lugar de honra mais próximo do anfitrião, estava uma atriz modelo
que usava um vestido com lantejoulas aberto até ao umbigo e cujo rosto reconhecia das páginas da gente. Tinha uma linha de roupa interior e namorara com George Clooney. Presumi que lhe tinham pago para vir, pois ela e o Balenski ignoraram-se mútua e completamente. À minha direita estava outra rapariga e as poucas conversas travadas foram curtas e breves e entre os homens serviram-nos ostras escalfadas e recheadas com caviar, codorniz pincelada com mel e recheada com foie gras e vitelo tornado com creme de trufas. Havia amas perfeitos cor-de-rosa e folha de ouro em todos os pratos. Sucederam-se longos períodos de silêncio enquanto os criados levantavam e serviam os pratos de forma calma e requintada, interrompidos por erupções breves de conversa pela parte dos homens que respondiam a comentários do Balenski. Pelo menos, tínhamos cadeiras onde nos sentar, ao contrário dos pobres aristocratas franceses em Versalhes proibidos de se sentarem na presença do rei. A sobremesa foi um parfait de pétalas de rosa com geleia de cereja violentamente gelada, com nitroglicerina e esculpida para parecer uma flor de forma tão realista que parecíamos estar a comer os ramos deixados na mesa. Talvez estivéssemos. Senti-me grata por esperarem pouco de mim no que dizia respeito à conversa deslumbrante. O raspar discreto da colher no prato media os segundos antes de ter de atacar. Apreciava muito mais o que estava prestes a fazer do que parfait. Quando os criados começaram a servir o café e pirâmides de macarrões cor-de-rosa lá do ré, e os homens a acender os charutos, pedi licença para ir à casa de banho, tirando as sandálias de salto alto, assim que cheguei à escadaria e amarrando o fundo do vestido para poder movimentar-me mais livremente. Ao descer, olhei urgentemente em redor, procurando os guarda-costas que deixara atrás da cadeira do Balenski. Não me tinham seguido. Parei para ouvir, pondo-me em bicos de pés, algumas vezes como um atleta prestes a fazer um salto em altura, preparando-me para correr, caminhando agachada como um lobo até às próximas escadas e pelo corredor. Contando as portas 1, 2, 3, avancei em direção ao camarote de luxo, como um míssil, adorando a flexibilidade concentrada dos meus membros, a energia de predador. Com o coração a bater rapidamente, parei diante da porta certa. Atrás de mim, o corredor ainda estava vazio. Pressionei gentilmente a maçaneta e entrei. O camarote estava coberto por uma carpete branca e tinha uma pilha de estolas de raposa na cama. O velho, certamente, precisaria delas. O camarote estava gelado, com o ar-condicionado no máximo. O quarto parecia uma morgue de luxo. Uma das portas dava acesso à casa de banho, outra a um quarto de vestir, onde se via uma fila de sapatos Rumpelstiltskin alinhados com cunhas cuidadosamente moldadas nas solas para ficarem mais altos. Ao fundo do quarto de vestir havia uma segunda porta que vira nos planos. Ou era um escritório ou uma masmorra privada. Mais uma vez, pressionei levemente a maçaneta à espera de ser esfaqueada com um picador de gelo pela porta. Um escritório pequeno, com uma secretária simples e embutida e uma fila de ecrãs como os do Steve no Mandarin. O telemóvel descartável da Nokia estava pronto, apesar de ter as mãos tão suadas, mesmo com o frio, que pensei que talvez o deixasse cair. Toquei no rato e o monitor acendeu-se. Futebol, a porcaria de futebol. O Steve não ficaria impressionado. Ainda assim, fotografei os ecrãs, seguindo-se as coisas espalhadas pela secretária. Uma pilha de recibos, uma cigarreira que cobria apontamentos escrevinhados, um exemplar do Spectator com uma página dobrada para marcar uma coluna sobre vinhos. Deveria abrir as gavetas da secretária? Talvez estivessem ligadas a um alarme, e o Balenski provavelmente tinha um aquário, alguns com um tubarão-tigre, para o qual atirava os convidados abelhudos. Algo estalou sob o meu pé. Uma folha A4 de um bloco de apontamentos. Amassei-a rapidamente e prendia no elástico das cuecas Fifi Chachinil. Quando tentava compor o vestido, ouvi uma voz de homem a falar russo. Caramba, o que me passara pela cabeça? Não tinha aprendido nada. O que fazer de espia e investigar o quadro de Stubbs? Passaram-me imagens loucas pela cabeça, vídeos antigos do Balenski com uma metralhadora de ouro nas mãos. O seu olhar malévolo ao aceitar um prémio por apoiar obras de caridade. Corpos empilhados de vítimas de guerra sobre as quais lhe era por alto. O Balenski não era uma personagem engraçada numa banda desenhada. Era real. Isto era real. Os capangas não precisariam de mais de um minuto para me partir o pescoço e atirar pela borda fora, e se uma fração dos boatos acerca do patrão fosse verdadeira, não lhes faltaria experiência. As raparigas que iam de férias com os milionários não estavam sempre a morrer afogadas, bêbadas? Não me mexi, tentando suster também a respiração, mas estremecia. Estremecia como se tivesse levado um soco no estômago.
Abracei-me e fechei os olhos com força por um instante, tentando forçar o medo a sair. Pensa, não havia onde me esconder, a não ser o espaço minúsculo debaixo da secretária. Olhei freneticamente em redor, procurando uma câmara de vigilância. A carpete do quarto abafava o som dos meus passos, mas ouvi a porta da casa de banho a ser aberta. Porra, porra, porra! É melhor ir para o guarda-vestidos do que para o escritório. Arrisquei, correndo pelo quarto de vestir enquanto os guarda-costas espreitavam pela boeira. Não tardariam a chegar. Arranquei as cuecas e meti-as na mala, enfiando apressadamente o papel que encontrara no maço de tabaco meio vazio. Quando o primeiro guarda-costas abriu a porta do quarto de vestir, viu-me nua e com as sandálias vale calçadas. Querido, exclamei, correndo em direção ao seu peito largo, porque pensei que nunca mais... Oh meu Deus, desculpe! Entreolhámos-nos por longos momentos. Obriguei-me a não desviar o olhar. Se achasse piada, eu sobreviveria. Se não achasse, estava mais do que preparada para implorar. Disse algo e o segundo homem entrou, ambos com expressões que misturavam tédio e ameaças de morte. O que está a fazer no quarto do Sr. Balensky? Estou à espera do Sr. Balensky, respondi da forma mais arrogante possível, o que não foi fácil, pois usava saltos de agulha de 15 cm e nada mais. Ele dizia-lhe para vir? Não, eu queria fazer-lhe uma surpresa. O segundo homem traduziu o que eu dissera para o primeiro compreender. Riram-se ambos. Respirei finalmente e pronunciam-se ter passado horas desde que o fizera. Minha senhora, não pode vir ao quarto do Sr. Balensky. Graças a Deus estavam a ser bem educados. Este tipo de coisa devia estar sempre a acontecer. Ter telemóvel? Abri a mala Fendi e dei-lhe o iPhone, de forma inocente. Claro! Mais uma troca de fases em russo e o segundo guarda-costas voltou a falar. Eu verificar telemóvel, ficar aqui com ele. Se o telemóvel estar ok, não dizer a Sr. Balensky. Ok, senhora? Desbloquear telemóvel. Inseri o código e ele fechou a porta. O quarto de vestir era apertado, mas não precisávamos de muito espaço para o que ele queria. Quando limpei a boca a um dos punhos da camisa de trombolia a ser de Balensky e me vesti, sentámos de lado a lado na cama. Alguns minutos passados a ouvir o vibrar do ar-condicionado, ele disse: Gostar da festa? Sim, gosto. É uma festa muito agradável. O segundo apareceu e tirou o telemóvel da mala para a cama. Outra frase em russo com Shiluka e me pareceu significar puta. Telemóvel ok. Ótimo, ok, exclamei. Por que é que estávamos a falar como se estivéssemos nos episódios dos Sopranos? Voltar para a festa, menina marota, disse num tom de falsa crítica. 2 minutos depois, estava novamente no convés superior, com o cabelo composto e o coração mais sossegado. Pedi um brandy Alexander ao criado, para tirar o gosto da boca. Levarei-o por corrimão e olhei para as ondas por instantes. Ser gozado e maltratado em criança tem muito que se lhe diga. Afinal de contas, como todas as biografias reais confirmam triunfantemente, só o somos por sermos especiais. Ficamos isoladas, mas também resolutas. Tinha aprendido a endireitar a espinha, a ignorar os comentários trocistas sussurrados e até a obter um certo prazer ao ouvi-los, porque me tornavam diferente, convenci-me e continuo a acreditar. Talvez um terapeuta me tivesse feito confessar, mas nunca tivera tempo ou dinheiro ou interesse, porque o conhecimento da dor tornou-se, a seu tempo, uma fonte de desafio, uma fonte de, apesar de me envergonhar, pensar sequer na palavra força. Aguentava coisas que os outros não aguentavam, o que significava que também as conseguia fazer. Fizeram-o e o alívio era glorioso. De qualquer das formas, poderia ter sido pior. O capanga poderia ter querido foder. E mesmo se o coiso dele fosse tão pequeno como o do patrão dele me parecia ser, teria sido apertado com o segundo telemóvel já lá enfiado.